A Nona Sinfonia de Beethoven talvez seja uma das mais icônicas músicas do Ocidente. E para a gente conversar sobre essa grande obra, a gente está aqui com o maestro João Maurício Galindo. Oi, João. Olá. O João Olá é um a dos todos. grandes especialistas sobre esse assunto. Estamos aqui também com o Maurício. Oi, gente. E com o Marcelo Maluf. Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente dá sequência à nossa conversa, à nossa série de podcasts sobre o Beethoven, e hoje a gente vai conversar mais especificamente sobre a Nona Sinfonia. Então, vamos lá, vamos caminhar para a nossa conversa. Esse podcast também está disponível em formato de vídeo no YouTube, no canal da Paleta. Vamos para o nosso primeiro bloco perguntar quem é o cara. Acho que para começar esse primeiro bloco, a gente precisa, oficialmente, em nome da Paleta Cultural, agradecer a ilustríssima presença do João Maurício Galindo. Quem ouviu o podcast anterior sabe de quem a gente está falando. Estávamos exatamente conversando sobre o livro dele, falando das observações que ele nos traz sobre a Quinta Sinfonia, lá no episódio anterior. E aí, meu Deus do céu, quanta honra da gente estar aqui com ele nesse momento para podermos falar sobre a relação dele com Beethoven, sobre a relação dele com a Nona Sinfonia especificamente. Muito obrigado, Maurício. Estou muito satisfeito de conhecer você, já tinha dialogado um pouco com você por meio do livro, e agora poder vê-lo aqui, ainda que pela tela do computador, e ouvir as suas palavras, realmente é um presente para essa tarde. Muito obrigado. Imagina, não tenho o que agradecer. Eu gosto muito de fazer isso aqui, de conversar sobre música, conhecer novas pessoas e pessoas que valorizam arte e música. É um prazer, não tenho o que agradecer. Eu acho que eu queria entender, assim, eu tenho muita curiosidade para saber da sua relação com o Beethoven, né? Fico pensando que, enfim, sua vida é totalmente dedicada à música e você regeu muitas sinfonias, muitas sonatas ao redor do mundo. E eu queria entender qual que é a participação do Beethoven na sua vida, uma vez que você escreveu, inclusive, um livro sobre ele, que é um livro muito recente, para você que está nos ouvindo, Beethoven e as Muitas Faces de um Gênio, o livro do João Maurício Galindo, publicado pela editora Contexto, faz um ano agora que saiu no finzinho de 2019, é isso, né? Menos de um ano, saiu em dezembro de 2019. Então, 7 meses? Uhum. 7 meses. Mas é uma delícia de ler, né, Marcelo? Nós somos professores de literatura, eu fiquei encantado, assim, inclusive, Maurício, porque o cara pode ser um gênio da música, mas não escrever tão bem, né? No seu caso, você rege as palavras de um jeito a nos conduzir em direção ao Beethoven, que eu acho que é o que me encanta, me sentir capaz de compreender o Beethoven, de ouvir e de fruir essa música com tudo que ela tem a me oferecer. Eu tentei fazer um livro gostoso de ler, tentei mesmo, mas conseguiu. Eu tenho um programa na Rádio Cultura há 15 anos, né? E eu sou orientado pela direção da rádio a falar com todo mundo, não falar com especialistas, né? E os programas não são improvisados, eu escrevo o roteiro de cada um. Então faz 15 anos que eu estou acostumado semanalmente responder as perguntas dos ouvintes, eu escrevo a resposta, né? E eu tenho um outro programa que dura 1 hora, não é só não é o programinha rápido, a pílula, né, que responde ao ouvinte. Então, eu tenho que escrever também. Então, eu estou meio já habituado embora eu não seja um escritor, eu procurei escrever do mesmo jeito que eu faço lá na rádio. E acho que deu certo. As pessoas que estão lendo o livro dizem que está fácil de ler, não está complicado. Não é, e aí é uma questão interessante, porque não é só fácil de ler, é acessível, e acho que um pouco o papel desse podcast para falar sobre música erudita é um pouco esse, o tornar acessível a obra de talvez um dos maiores músicos, ou o maior músico da história da música erudita ocidental, que é o Beethoven, que a gente sempre tem medo de chegar nele, né? Você ouve, você reconhece, você sabe o que é, mas você tem um certo receio. Eu penso o Beethoven muito parecido com o Shakespeare, né? A gente assiste, a gente sabe, a gente conhece a Nona Sinfonia como conhece Romeu e Julieta, mas a gente tem um medo de tentar entender aquilo, de falar sobre aquilo, de conversar, de bater papo sobre aquilo, e esse livro torna essa experiência muito mais agradável, né? Você menciona trechos de outras músicas, não só do Beethoven, como do Haydn, como do Mozart, como do Paganini, como do Wagner, como de vários outros compositores, e você vai indicando, ouça isso, ouça aquilo,
né? Compare como o Mozart monta uma sinfonia, compare como o Beethoven monta uma sinfonia. Compare uma sinfonia clássica, compare com uma sinfonia do Beethoven e veja as diferenças, os contrastes, com o que o Beethoven de fato está revolucionando. E esse livro foi talvez o livro que mais me ajudou, né, a entender o Beethoven, a entender os caminhos do Beethoven, a entender por que ele se tornou o Beethoven que a gente conhece hoje, né? Talvez até, inclusive, um músico, né, como a capa, né, acho legal mostrar a capa para quem está assistindo no YouTube, é quase uma referência, se não for uma referência explícita, ao Andy Warhol, né? Que é o Beethoven se tornou quase que uma dos representantes da indústria cultural que ele odiaria, né? Ele provavelmente acharia um absurdo que a gente... Acho que não, Marcelo. Acho que não. Acho que ele ia gostar. Ele ia gostar de virar... O que ele queria mais é que as pessoas ouvissem a música dele. Eu acho que ele era um cara moderno na época dele, né? Essa é uma questão que a gente mencionou e comentou semana passada, que é o Beethoven, ele é romântico, né? O primeiro dos grandes românticos, e ao mesmo tempo ele é moderno pra caramba, né? Porque naquela época ser romântico era moderno, era extremamente moderno. Foi uma conquista do pensamento ocidental, do artista, né? Então, ele era realmente moderno. Nós hoje que separamos o que é ser moderno e o que é ser romântico, mas na época não era bem assim. Não era isso, né? Tinha até selos, né, com o rosto dele que as pessoas compravam e trocavam. Então, mas o que aconteceu foi o seguinte: o Beethoven já ele foi o primeiro músico da história cuja importância extrapolou a própria música, entendeu? Porque se você pegar Johann Sebastian Bach, o Johann Sebastian Bach foi um músico da mesma estatura artística de Beethoven. Uma obra gigantesca, profunda, espetacular, de uma profundidade inexplicável. Assim. Só que ele viveu numa época em que o músico tinha uma condição social muito baixa. O primeiro emprego de Bach, ele tinha que cuidar da orquestra do palácio, mas ele também era valete de chambre do soberano lá. Né? Ele tinha que trocar o cara. Alguém viu o Dalton Abbey, aquele mordomo que troca... O Bach tinha que fazer isso também, né? Então, ele viveu numa época em que aquilo que ele fazia não chegou às massas. Vamos fazer a proporção. Naquela época não existiam as massas. Sim. A população era menor. Agora, Beethoven vive numa época em que a aristocracia está tendo problemas sérios, porque Napoleão está dizendo que vai acabar com todas as monarquias da Europa. Há uma classe média, uma burguesia aumentando, e essa classe média quer fazer música. Afinal de contas, o que você faria na sua casa nas horas de lazer à noite, em 1810? Você ia ligar a televisão para ver um jogo de futebol? Você ia ver a Netflix? Não, isso não existe, né? Você ia sair para ir num barzinho? Talvez no verão, porque no inverno, cara, não dá. No norte da Alemanha é impossível. Quer dizer, as opções de lazer eram muito poucas. Fazer música em casa olha, tinha basicamente duas coisas que você podia fazer em casa: música ou ler. Por isso que música clássica, a música da época, e a literatura caminham juntas. E caminham juntas mesmo. Uma das coisas que você menciona no livro, que eu acho que tem tudo a ver com isso, que é como o Beethoven conseguiu aumentar salas de concerto, né? Que antes se ouvia música dentro de palácio, né? Então, e Beethoven consegue dar um gás nisso. Não foi exatamente ele. Ele foi o catalisador dessa história. Porque as salas de concerto começam a surgir em a primeira série de concertos. Sabe quando você vai na Sala São Paulo e compra assinatura? Você já compra um pacote para ver. A primeira vez que isso aconteceu na história foi em 1725, em Paris. A primeira série de concertos. Então, se você pensar assim, em 1680, Shakespeare já tinha morrido há muito tempo. O teatro grego já era uma coisa clássica, né? Importantíssima na cultura ocidental, e não existia concerto. Se você tivesse dinheiro para pagar para assistir o concerto, você não tinha como. Você não tinha como comprar um CD, você não tinha como ter um Spotify e fazer uma playlist. O único jeito de você ouvir música era você fazer sua própria música. Convidar o vizinho, você tocava piano, o teu vizinho tocava violino, vocês faziam música. João, e aí, aproveitando esse gancho para falar da diferença dos nossos tempos, né, dessa época da qual a gente está falando e do momento em que a gente conversa aqui, grava esse podcast, uma das grandes vantagens do seu livro também
é fazer referências a outras músicas, a outras peças, e que estão todas disponíveis no YouTube, né? A gente acha muitas delas no Spotify, quer dizer, o nosso acesso a esse tipo de música, ainda que nosso conhecimento não seja tão grande, mas nosso acesso é amplo, né? Eu acho assim, tudo bem, eu escrever um livro sobre música e alguém lê o livro sobre música, mas isso não faz o menor sentido se as pessoas não ouvirem música. Sim. Música foi feita para ser ouvida. Então, eu quis fazer um livro cheio de sugestões de audição. Cheio. E eu não quis colocar só obras do Beethoven, eu quis situar o Beethoven na trajetória na evolução da música ocidental. Então, eu começo na Idade Média e vou citando obras interessantes. E eu tive cuidado de todas as obras que eu sugiro, escuta, estão no YouTube. Pelo menos nossa, gente, eu fico encantado com essa possibilidade. Acho que você que eu testei. Tá com uma oportunidade. Eu testei uma por uma. Está no YouTube? Se não está, eu não ponho no livro. Está lá. Que legal. Vou ouvir uma por uma, prometo. Olha, Maurício, quando eu era estudante, a gente não tinha acesso. Eu confesso que quando a internet apareceu, eu tinha um pé atrás. Na época, eu estava fazendo pós-graduação, estava fazendo meu mestrado, então tinha aquela cabeça acadêmica saudável de cuidar da informação. Né? A informação tem que ser... Eu passo uma informação, eu tenho que ser responsável, eu não posso passar uma informação errada, falsa. E eu tinha muito medo da internet, a gente ler qualquer coisa lá. Quer dizer, eu nem imaginava o mundo de fake news que a gente está vivendo hoje. Né? Mas isso pra... Então, eu não confiava muito na internet. Não confiava. Mas eu mudei radicalmente de opinião, porque o YouTube... Eu queria ter o YouTube quando eu era estudante de regência. Porque hoje eu acho no YouTube os grandes maestros de várias épocas regendo, ensaiando. Quem me imaginava que eu podia ver o Carlo Maria Giulini, que talvez vocês não conheçam, mas era um dos meus ídolos, um regente italiano que faleceu na década de 90, começou a carreira dele em 1945. Imagina, no YouTube tem ele regendo jovem, a meia idade, já idoso, ensaiando. Isso é fantástico. Então, um estudante hoje, ele pode ver no YouTube aquilo que a gente tinha que... Um amigo da Alemanha tinha que vir de férias para cá e trazer uma fita de vídeo na mala, de VHS na mala, para eu poder assistir. Então, o YouTube hoje é um tesouro mesmo. Tem muita gente que gosta de música postando coisa boa lá. Tem porcaria, a gente tem que saber separar, mas tem muita coisa boa. Inclusive de músicos, né? Sim. Vamos aproveitar, então, essa onda dos vídeos e do YouTube para caminhar no nosso segundo bloco para a Nona Sinfonia, falar um pouco dela, dos aspectos, das características dela e também ouvir, né, alguns dos trechos importantes. Vamos lá? Né? Legal. E eu posso dizer, João, que a Nona a música é a representação típica do Beethoven, né? Estou pensando em alguém que nunca ouviu, que tem essa referência na cabeça, talvez tenha nos ouvido falar sobre a Quinta. A Nona é a obra desse cara. Ou estou exagerando? Não, você não está exagerando, mas eu vou dar uma de chato virginiano. É uma das maiores obras dele, mas não é típica, porque o Beethoven ele tinha várias facetas. Ele tinha uma faceta grandiosa. Por exemplo, um estilo que, quando ele estava com 30 anos, dizem que os musicólogos classificam essa época como um estilo heróico, né? Mas ele tem um outro lado da moeda, que é o sublime. O sublime no sentido da energia, da força da emoção colocada para dentro. Então, ele tem obras de uma sutileza que não tem nada de explosivo, sabe? Não é aquele Beethoven explosivo. Tem coisas fantásticas, assim. Né? Mas não tem essa sutileza e essa delicadeza também inseridos na Nona? Tem, mas a Nona tem uma tendência de ser uma tendência, não. Ela tem uma fisionomia geral mais expansiva e mais vigorosa, uma obra vigorosa. Você pega a última sonata para violino e piano dele, ela é delicada e sutil, assim, parece... É outro tipo de música, sabe? Então, por isso que não é típica. É típica de uma das facetas do Beethoven. Mas a gente pode dizer que o Beethoven tem pelo menos 3 facetas. Mas aí essa conversa vai ficar muito complicada. Mas é um ícone. Sem dúvida, é um ícone da produção dele. Né? É uma obra única, né? Em termos formais, única, e que alcançou uma popularidade também única.
né? E que dica você dá para quem vai começar a ouvir? Bom, estou aqui em casa, vou ouvir a nona. Como eu começo? Olha, a nona é uma obra longa. Então, nós temos um problema. Quem está acostumado só com música popular e quer começar por música clássica, tem de cara um problema que é a duração das obras. Então, a gente está acostumado a ouvir música popular e eu não estou falando mal da música popular, certo? Dá para perceber. Eu sou maestro da jazz sinfônica. Tem sambas do Cartola que são preciosos, assim, sabe? São preciosidades. Só que eles duram 4 minutos. Então, você vai pegar um negócio que o primeiro movimento dura 15... Um longa-metragem. É difícil. É mais ou menos... vamos fazer uma analogia. Você lê um conto que tem 4 páginas e você pegar um livro de 800 páginas para ler. Uhum. Então, se você está começando no mundo da música clássica, começa a ouvir as obras mais curtas e vai tentando aumentar. E vai tentando treinar a sua atenção. É só uma questão de atenção. Nós crescemos no mundo da televisão, que as imagens mudam muito rápido. O público da época do Beethoven, ele era mais lento nesse sentido. Ele prestava era mais fácil para eles prestar atenção. Imaginamos isso. Eu imagino isso. Então, uma dica é essa. Talvez você queira ouvir a nona sinfonia, ela dura 1h10, está dividida em 4 movimentos. Faz um treino com obras mais curtas, do próprio Beethoven. Né? Eu queria a nona. Mas até você chegar lá. Agora, se você já está habituado a ouvir coisas mais longas, então ouça um movimento por vez. Legal. Um movimento por vez. Agora, o quarto movimento, ele tem uma coisa muito louca que é a primeira vez na história da música que um compositor põe um coral numa sinfonia e põe uma letra, porque a sinfonia em princípio, é uma música instrumental. Ela não tem letra. E o Beethoven faz uma coisa muito doida. Ele começa o quarto movimento, ele toca um pedacinho do primeiro movimento, para. Toca um pedacinho do segundo movimento, para. Toca um pedacinho do terceiro movimento, para. Aí entra o cantor e falando, olha, vamos mudar de assunto, joga tudo isso aqui fora. Vamos nos elevar, né, amigos? Mudemos de isso. tom. Mudemos de tom, isso não está dando mais, né? Então, o Beethoven parece que está dizendo, olha, o que eu tenho para propor para vocês agora é uma coisa nova. Então, esquece isso aqui e ouça o que tem daqui para frente. Então, é muito legal você ouvir o quarto movimento conhecendo os outros, porque aí você percebe, não, peraí, isso aqui é uma citação do primeiro movimento. E ninguém tinha feito isso aqui numa sinfonia antes dele, né? E aí ele começa a contar uma história. Ele pega um poema do Friedrich Schiller, que é uma exaltação à alegria. E a alegria no sentido no sentido humano muito bonito. Assim. A alegria une as pessoas. A alegria acaba com tudo aquilo que separava as pessoas. E aí ele pega a música e ele escreve, não há uma frase do poema do Schiller que não seja comentada pela música. A música está intrinsecamente ligada a cada frase do poema. Se tornou hino da União Europeia, inclusive, né? Tem tudo a ver com essa quase que idealização da Europa enquanto um local onde todo mundo é irmão, né? Como ele fala no poema. Quando acaba a Segunda Guerra Mundial, os políticos falam, chega. Desde que o mundo é mundo, a Europa é um continente tribal, as pessoas estão se matando, chega. E nós entramos numa experiência que, olha, está dando certo. Faz 70 e tantos anos que não tem guerra na Europa. 75. Sim. E no único país onde começou a ter uma ameaça, que foi lá nos Balcãs, foi a guerra da Bósnia, a União Europeia caiu matando. Chega. Não. Ou vocês, se vocês insistirem nisso, estão fora da Europa. Quer entrar na União Europeia? Né? Foi um momento tenso. Então, eles escolhem essa música do Beethoven, que diz justamente isso. A alegria une as pessoas. Vamos acabar... A frase, o verso original é bonito, né? A alegria... Então, põe para a gente ouvir, a alegria Maurício. Une tudo aquilo que os modismos separaram, que as modas separaram. Você vê como era atual. Isso tem a ver com o classicismo também, se a gente quiser, né? Aquela pomposidade que separou, vamos dizer assim, os plebeus dos nobres e, de repente, calma lá, somos todos irmãos, né? Calma lá, a gente é igual.
né? Isso vem pós-Revolução Francesa com uma força gigantesca. A gente está aqui hoje só por causa disso, basicamente, né? Conversando aqui. Você poderia ser nobre, João Maurício Galindo. E você nunca gostaria de conversar com a gente, mas você está conversando. Então, isso é tudo graças ao... Acho que eu seria, talvez, não sei. Um plebeu, né? Mas, João, então, mostra um trechinho pra gente da música. Vou mostrar um exemplo? Um exemplo? Então, eu vou tentar compartilhar minha tela aqui. Dá para ver? Dá. Sim. Então, aqui a gente tem o seguinte. A música começa pianíssimo, e praticamente inaudível, como se o Beethoven fazia muito isso. Ó, ou vocês ficam quietos, ou vocês não vão ouvir. Então, ele fazia uns pianíssimos, assim, justamente para as pessoas pararem de falar. Não que estivesse conversando na sala de concerto, mas era isso. Ó, presta atenção. Então, nesse ponto, o público que estava ouvindo na sala de concerto já sabia do que se tratava. Porque aqui a gente tem alguns símbolos. Esse instrumento que a gente está vendo na tela é uma flauta piccolo. Esse instrumento só era usado por bandas militares. E a música é papá, papá, papá. Tem um ritmo de marcha militar. Então, o público já identifica como marcha militar. E atrás tem o som de instrumentos de percussão. O trompete também é um instrumento muito associado à música militar. Então, aqui estão os instrumentos de percussão. Não se usava instrumentos de percussão numa sinfonia nessa época. Não se usava, não era hábito. Tem uma exceção de uma sinfonia de Haydn que ele usou, e foi uma exceção ele fez de brincadeira. E a sinfonia ganhou o apelido de Sinfonia Militar, justamente, né? O peso, então, né? Então, agora vamos ouvir. Então, aqui a gente tem a legenda em português. O interessante é ver a relação entre a letra e a música. Então a gente pode pensar numa música que exalta a alegria como uma unificadora dos homens. Por que tem uma marcha militar? Beethoven está falando de guerra? Não. Não. O que o cantor acabou de dizer? Siga o seu caminho para a vitória. Mas o que é essa vitória? É conquistar a alegria, porque está na Bíblia. Ganharás o pão com o suor do teu rosto. Sim. As coisas não caem no nosso colo. É o oposto do Brás Cubas, né? E não comprou o pão com o suor do seu rosto. Então é isso que ele está dizendo aqui. Olha, não desista de ser alegre. Se tiver alguma dificuldade, não desista. Siga o seu caminho e você terá a vitória. E aí ele vai cantando isso. E o coro repete o que o cantor falou. Isso é uma prática que vem lá do teatro grego, né? É um efeito espetacular. Você está numa sala de concerto, vendo um negócio desse. Agora, o que acontece é o seguinte: nós brasileiros não entendemos o que eles falam. Tem esse probleminha. Então, aí, as coisas não vêm fácil mesmo, não caem fácil no nosso colo. Uhum. Então, se a gente quiser apreciar não só a Nona Sinfonia, mas as várias grandes obras, a gente tem que ter um certo trabalhinho. Vocês são da área de literatura, a gente sabe que tradução de poesia é complicado. Se você pode ler a poesia na língua original, é outra história, é outra compreensão. Claro. Né? Claro que é uma limitação, a gente não vai conseguir estudar todas as línguas do mundo para ler todas as poesias na língua original. Mas isso não é fast food. Não é uma coisa que você come, já sente o sabor e fez, acabou. Não, isso é alta gastronomia. Você tem que botar na boca e não pode engolir rápido. Você tem que fazer assim, ó, para tentar sentir o gosto. Dá um trabalhinho, né? Sim. Aí, para ganhar tempo, vou pular. Aí, quando acaba essa sessão, começa isso aqui, ó.
Isso aqui é uma fuga dupla, é uma coisa extremamente difícil, tá? E se vocês olharem, vocês veem que os músicos têm uma dificuldade para tocar, demanda muita energia, é uma coisa extremamente complicada. Então, por que o Beethoven botou uma fuga dupla aqui? Porque ele quis fazer uma variação, ele cansou do cantor, vou fazer um negócio diferente? Não, isso aqui é a luta. Ele coloca ele usa a música como símbolo da luta. É um quebra-pau, é um tiroteio. Mas vou passar para frente, que o nosso tempo não é muito. Então, quando está terminando essa parte, preste atenção nesse trecho. Então, é o seguinte, acabou a luta. Imagina que você é um soldado, está numa batalha. De repente, o tiroteio acaba. Você está escondido atrás de um muro, com o teu fuzil na mão. O que você pensa? Qual a primeira coisa que você pensa? Acho que a primeira coisa que você faz é olhar para ver se você está vivo. E aí você vai pensar assim, e agora? Acabou o tiroteio? Nós ganhamos ou nós perdemos? Né? A dúvida, né? Em cima é a dúvida. Então, exatamente. Então, aqui a gente tem as trompas. Ó. Opa, eu pulei, desculpa, eu vou voltar. Ó, a trompa está fazendo popó, popó, popó. A trompa, na tradição da música europeia, é um instrumento usado nas caçadas. Então, nas caçadas, a gente já viu isso em filme. Vários grupos saem por um bosque e um deles encontra a presa. Sei lá, pato, raposa. Aí o cara pega a trompa, popó, 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 todo mundo vem. É, na tradição, um instrumento de chamada, de chamamento. Então, ele está chamando aqui todo mundo, está reunindo as pessoas de novo e há uma dúvida. Um clima de dúvida. Será que nós ganhamos essa batalha? Ou será que nós perdemos? E aí, nós vencemos. Vamos ao tema da alegria. Então, esse é um exemplo. Eu tentei fazer rápido, pequeno, porque o nosso tempo é limitado. É só para mostrar como a música do Beethoven tem relação com a letra. E eu tive o trabalho de traduzir do alemão para o português e colocar essas legendas. Fica muito legal a gente ouvir a música e tentar associar com a letra. Aí a experiência é outra. É fantástico. Meu Deus. Eu preciso parar de gravar agora para poder ir ouvir. Porque eu acho que essa é a sensação, né? Não, meu Deus do céu, vamos mergulhar e vamos perceber todas essas nuances que a possibilidade da gente desfrutar melhor. Isso é muito grande, né, Maurício? E a tradição da música clássica europeia ela é uma música de muito rigor. Então, realmente, não tem nesse final da Nona Sinfonia uma nota que o Beethoven tenha colocado aí que não tem a ver com a letra. Não tem nada gratuito. Desculpa a expressão vulgar que eu vou usar. Não tem encheção de linguiça. Sabe? Uhum. Cada nota que o Beethoven botou aí tem a ver com o texto e é muito legal a gente entender isso. Sabe? É muito legal. É por isso que esse é o tipo de obra que é tocada sempre. Porque cada vez que a gente ouve, a gente entende melhor. Isso é ser um clássico. Sabe? É diferente... Opa, desculpa aqui. Eu estou com a internet ligada. É diferente de uma obra que você ouve uma vez e deu. Se ouve na segunda, já não tem nada mais para dizer. Um Big Mac será sempre um Big Mac. Agora, um prato de alta gastronomia italiana, na mão de cada chefe vai ser uma coisa diferente. Essa é a diferença. Vamos comer todas as versões. Essa é a diferença entre arte, né? E eu vou dizer, tem lugar para o Big Mac na vida, né? Não precisa, a gente pode ter o descartável também. Na hora que eu estou com pressa, ou eu comi... Deu vontade de comer Big Mac, tudo bem. Mas a gente não pode comer a alta gastronomia com a mesma boca do Big Mac, senão a gente não vai entender nada, não vai degustar nada. Ô, João, e para quem está nos acompanhando pelo áudio, vale de novo o reforço de que o vídeo está no YouTube, né? Essa nossa conversa está gravada no canal da Paleta Cultural e a letra da qual você está falando está lá, está aqui na nossa conversa em vídeo também.
Eu peço desculpa se eu estou falando muito rápido, é que eu sei que o nosso tempo é limitado e isso é muito longa a sinfonia. Eu não posso, eu tenho que me limitar aqui. Então, desculpe se eu falei rápido demais. Mas... Eu estou achando Não, máximo. eu também estou achando que ele precisa fazer uns 3, viu, com esse cara, para que ele possa explicar várias músicas para a gente. Não é não, Marcelo? Eu vou fazer uma palestra, eu vou fazer uma propaganda. Eu faço aulas online, palestras sobre isso, mas elas duram 2 horas. Se alguém quiser participar de alguma palestra minha, será bem-vindo. Mas não é live, não é uma live que a gente faz, que a gente bate um papo, uma coisa mais solta. Realmente aí inclusive, um amigo meu falou: por que você não faz as suas aulas à noite? Não, porque tem que estar com a cabeça fresca. Eu faço de manhã, porque de noite ninguém aguenta. São 2 horas. É conteúdo mesmo. É trabalho, né? Não é trabalho mental. Ô, João, quem quiser saber mais dessas suas aulas, como encontra? Olha, eu vou divulgando aí no meu Instagram, no meu Facebook. Facebook é fácil, João Maurício Galindo, se alguém quiser seguir. Toda vez que eu faço uma aula, eu coloco um postzinho lá. Então, se alguém quiser aparecer... Desculpa fazer propaganda, mas vamos... Imagina, João. O podcast é um tipo de instrumento que nós usamos na paleta, que é de geração de conteúdo, que nos parece relevante e significativo, né? Transmitir para as pessoas, e é também um instrumento que nos mantém em contato com o nosso público, trazendo os nossos interesses. Eu acho que vai ser um prazer que as pessoas conheçam, saibam, não apenas das suas palestras, mas também do livro, né? A gente... Acho que já está indo para o terceiro bloco, Rê, ou não? Porque eu estou com vontade aqui de fazer indicações. Vamos para o terceiro bloco rapidinho e indicar algumas atividades extras de apoio a tudo isso que a gente está falando. Puxa, então, tem um monte de coisa para a gente falar, né? E eu estou aqui pensando que o Marcelo, me parece que no último podcast indicou o livro, né? Beethoven e as Muitas Faces de um Gênio. Eu ainda não tinha. Fui atrás da indicação, comprei, chegou rapidinho e agora quem indica sou eu. Além disso, eu acho que a gente precisa indicar também para quem está ouvindo esse podcast no áudio quais são os vídeos no YouTube a serem procurados, porque como o próprio João disse, a internet nos trouxe aí um monte de coisa boa e um monte de bobagem também. Às vezes a gente não vai aproveitar essa experiência da melhor maneira possível, né? E a gente está falando desse cara, a gente tinha falado um pouquinho aqui nos bastidores sobre a coisa dele ser um popstar. E você reparou que a capa do livro tem essa relação até com Andy Warhol. Tem a ver isso ou eu tô louco, hein, Maurício? Não, acho que tem. Não fui eu que bolei a capa, mas eu acho que tem sim. Então, Beethoven é pop. Então, a gente tinha falado isso, né, Marcelo? Uma coisa importante de saber é que assim, os músicos sempre tiveram um status social muito baixo, né? E no século XVIII, com a mudança que se deu na Europa, a Revolução Francesa, o Iluminismo, né? O surgimento de uma classe média, de uma burguesia, né? Então, o músico começou a ter mais oportunidades de ascensão. Agora, o primeiro músico que realmente ganha um reconhecimento fora do mundo musical é Beethoven. Ele as pessoas que não tinham nada a ver com música, porque você não tinha meio de comunicação de massa, eletrônicos, né? Quem ouvia música era quem gostava de música. Então, estou falando, sei lá, de 1790, final do século XVIII, né? Música não chegava nas pessoas por televisão. Você podia ouvir música na igreja, numa banda militar passando, mas sentar para ouvir música era uma coisa para pouco, né? Então, esse pessoal que gostava de música comentava, o compositor aquele violinista, De repente, o primeiro músico que alcança o público amplo, o grande público, como a gente costuma falar hoje, é o Beethoven. Ele se torna uma celebridade, começam a fabricar fotos dele, são vendidas, estampas. Não que ele tenha orquestrado isso, ele era um cara recluso. Beethoven pelo contrário, inclusive, né? Ele era um ermitão, ele era um urso, ele vivia na caverna dele, ele era surdo, ele não conseguia se comunicar com as pessoas. Mas ele tinha tantos admiradores em posições importantes da sociedade que a figura dele começou a ser idolatrada. Ele foi o primeiro músico celebridade da história. E quando ele morreu, 20 mil pessoas foram no enterro dele. Era 10% da população de Viena, uma das maiores cidades do mundo, tinha 200 e poucas mil habitantes.
Quer dizer, é como se em São Paulo 1 milhão de pessoas fossem no funeral de um músico. Nunca De um aconteceu. músico, né? Como em 10%. tempo do Michael Jackson, quase, né? Pois é. Então, 10% da população. E aí, o nome dele começou a circular, ele já tinha morrido, e ele passou a ser idolatrado, a figura dele. No século XX, isso diminuiu um pouco, tá? Mas a música dele no século XX continuou sendo cada vez mais ouvida. Mas a última mensagem que eu teria seria a seguinte: gente, é uma música feita 200 anos atrás, para pessoas que tinham outra maneira de ouvir, que tinham outras referências culturais. Por exemplo, tem Sinfonia de Beethoven que está cheia de música popular. Só que a gente não reconhece como música popular. É música popular de alemão de 1800. A gente ouve aquilo, a gente não reconhece. Então, sabe aquela pintura do século XVI que está toda já cheia de fuligem, precisa de um restauro, precisa tirar aquela fumaça para você ver as cores vibrantes dela? É a mesma coisa com a música daquela época. Só que a gente não é a obra que está com uma fuligem, é o nosso ouvido que é outro, está acostumado com outras coisas. Então a gente tem que dar um desconto, tem que ouvir uma vez, ouvir outra, e tentar voltar a fazer uma viagem no passado, tentar levar os nossos ouvidos. Então, dá um pouquinho de trabalho, sabe? Eu lembro, certas obras eu ouvi uma vez, 2, 3, 4, na quinta caiu a ficha. Uau, agora eu entendi. Essa é a dica que eu dou hoje para quem se interessa. É como a boa literatura. Eu descrever o meu encontro com o Machado de Assis, que também demorou até o dia que eu falei, nossa! Porque assim, é uma coisa antiga, não está na nossa referência. Né? Foi escrito para pessoas que liam outras coisas, pensavam de outro jeito. Então a gente tem que colocar a nossa mente. Eu não sei se eu tenho tempo de dar mais um exemplozinho rápido. Sim, claro. Uma vez eu fui no Museu d'Orsay, em Paris, porque eu queria ver os impressionistas. Eu entrei, porque eu vi em livro, nunca tinha visto. Aí eu entrei, e eu entrei numa sala que tinha uns retratos de um pintor chamado Courbet, que não era impressionista. E eram uns retratos enormes, a sala era escura, e eram uns retratos negros, retratos assim grandes, né, de pessoas da época que eu não conhecia, não sei quem era. Eu olhei, eu pensei exatamente assim, caramba, eu vim aqui para ver as cores maravilhosas, a luz dos impressionistas, e eu caio nessa sala de preta aqui, fúnebre, né? E xinguei aquele pintor, aquele lá, isso não é isso, tá? Aí eu estava saindo e a última pintura era do Hector Berlioz, que é um compositor francês, da mesma época do Beethoven, um pouquinho depois. Aí eu parei e falei, olha o Berlioz aqui. E fiquei olhando. Parei para olhar só porque era um músico conhecido. Sabe o que aconteceu? Minhas pupilas dilataram. Sabe quando você entra num lugar escuro, espera um pouquinho, você começa a enxergar? Em 1 minuto, o quadro não era mais preto, ele era verde. E eu comecei a ver as rugas no rosto do Berlioz, a dobra naquela gola que ele usava no inverno, que é frio, né? Os botões na jaqueta, as dobras. O quadro estava cheio de cor, de nuance de marrom, de bege, de verde. E eu comecei a ver a expressão do cara. Eu só precisava de um tempinho para as pupilas abrirem. E agora você acha que o Courbet é melhor que os impressionistas, então, depois dessa experiência? Não sei se é melhor, mas aí eu voltei e comecei a olhar os outros quadros. Quer dizer, é até uma coisa do nosso corpo. A gente precisa, é como você falou, Machado, a gente precisa ouvir com calma. Ouvir, de repente ouvir de novo. E nosso ouvido tem que se adaptar a um tipo de som que a gente não está acostumado. Assim como meu olho precisou se adaptar. É fisiológico. Sim. Então, a gente tem que dar um desconto para as coisas antigas. As coisas antigas não são imediatas. Né? Acho que essa é a dica que eu posso dar para a gente ouvir Beethoven. E é ótima dica, porque é uma delícia ter essa experiência, né? É sensacional. Se você ouvir, descobre com isso. Começou a ouvir, cansou, não joga fora. Outro dia você continua de novo. Você para, sabe? Não joga. É como um livro. O livro a gente pode parar, põe o marcador e volta no dia seguinte. Uma música a gente não sabe como voltar. Você volta nela. Eu acho que a gente tem muitas dicas aqui, né? A gente vai ter a oportunidade de assistir uma palestra do Maurício, você coloca lá no Facebook João Maurício Galindo, como ele falou no outro bloco. Aqui no Paleta a gente também está promovendo o nosso curso de História da Arte online, já estamos a essa altura começando a nossa segunda turma.
que não deixa de ser também um outro caminho que nós encontramos para propor esse tipo de degustação, esse tipo de mergulho nas obras plásticas, e aqui com a ajuda do João, quem sabe, musicais. Degustação é uma palavra ótima. A palavra degustação. Acho que é isso, né? Que a gente está tentando. Você comparou várias vezes com a alta gastronomia, então acho que me deu vontade, inclusive, de sentir o sabor do Beethoven. E sabe, eu aprendi a degustar comida com a minha avó italiana, que era semi-analfabeta. Pois tinha feito, são outras inteligências, né? Eu sei o primeiro ano primário. Ela cozinhava como uma chefe. Ela tinha sensibilidade de sabor. Quer dizer, não é uma coisa... Não precisa ser de elite, você não precisa ser rico, você não precisa ser aristocrata. É só ser sensível. Que legal. Essa forma de você trazer para o chão aqui, colocar o Beethoven na mesa com a gente, é realmente uma experiência deliciosa. João, muito obrigado pela sua participação. Em nome aqui de todo mundo da Paleta Cultural, eu agradeço de novo a você, ao Marcelo, e a gente continua na nossa investigação, na nossa degustação aqui. Vocês estão fazendo um trabalho fantástico, eu desejo o maior sucesso para vocês. A gente precisa disso, de falar sobre arte de um jeito gostoso, né? Tem gente que se assusta ainda, né, quando a gente fala de arte. Eu acho que, Maurício, a gente precisava levar uma galera aí para Viena, que eu fiquei com vontade de ouvir o concerto do seu lado. Eu vou ficar quietinho, eu não vou ficar perguntando depois, mas depois no jantar, você explica tudo? Pode ser, é uma boa ideia. Viena, olha, Milão, Verona, tem um festival de ópera em Verona, que é uma coisa, é uma festa, uma festa mesmo, é uma maravilha. Assim que abrir tudo, nós estamos indo. Estamos indo, pode me chamar que eu vou. Legal. Muito legal. A gente fica por aqui e daqui a pouco tem mais Arte Paleta. Tchau! Tchau! Tchau a todos. Obrigado.